Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Processing. Nessa aula a gente vai construir um pêndulo duplo. As fórmulas que nós vamos utilizar estão disponíveis nesse primeiro site. E essa aula foi inspirada no vídeo do Coding Train. Se você quiser ver o vídeo original, vai estar disponível aí também. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer para o nosso pêndulo duplo é definir algumas variáveis, né? A gente vai começar aqui, ó, definindo o comprimento das cordas que a gente vai ter no nosso pêndulo. Eu vou ter aqui float R1 é igual a zero. Vou inicializar tudo com zero, depois a gente muda. R2 igual a zero. Depois a gente vai precisar definir a massa das nossas esferas. Massa das esferas. Float M1 igual a zero. M2 igual a zero. O ângulo, os ângulos em relação ao normal, né? Ângulo em relação ao eixo das ordenadas, né? Ou o eixo normal, float ângulo 1 igual a zero, float ângulo 2 igual a zero. Outra coisa que a gente vai precisar é a velocidade angular, float velocidade angular. Opa, faltou L aqui. Velocidade angular 2. Nós vamos precisar também definir uma constante para nossa gravidade. Vou chamar de float G. Vou inicializar com zero também. Depois a gente vem só dando valores para isso. A gente vai precisar de uma variável auxiliar para a posição anterior. Float px2 igual a zero. Float py igual a zero também. E a gente vai precisar do nosso ponto inicial, né? Vamos chamar assim. Vamos chamar de cx e cy. Para esse desafio aqui, né, para essa aula, a gente vai precisar também de um canvas. A gente vai usar uma propriedade, um pgraphic canvas, que basicamente esse pgraphic, opa, coloquei o nome errado aqui da biblioteca, do objeto, é pgraphics. A gente vai criar esse objeto aqui, que ele vai servir como nosso background. Isso aqui a gente vai usar para poder desenhar a trajetória do nosso pêndulo, né? Então vamos começar aqui, né, com o void setup. Eu já vou fechar ele aqui embaixo. Depois a gente vai criar a nossa janela. 650. E definir os nossos pontos iniciais, né? Que eu vou colocar aqui width sobre 2. Porque o que são esses pontos iniciais? Esses pontos iniciais são onde nosso pêndulo vai começar. É onde a corda vai estar centralizada. Então, colocar ela para começar no meio da tela, com 100 no X, para ele não ficar tão colado na barra de tarefas, né? E aqui a gente vai inicializar o nosso canvas. Vou colocar canvas, create graphics, de largura por altura da página. E aí a gente vai colocar que ele vai começar, né? Vai inicializar. Vamos dar uma cor para ele. Vou colocar branco, mas você pode colocar da cor que você quiser. Vou colocar 255. Vamos colocar aqui, encerrar ele, né? End draw, aqui, ó. Pronto. Vou colocar o ponto aqui, senão ele não vai aceitar o método. E para o nosso setup é isso. E aí a gente já pode começar a desenhar realmente o nosso pêndulo. Então vamos usar aqui o void draw. Fechar aqui embaixo. A gente vai
eu vou colocar aqui as fórmulas, que a gente já deixou separado ali, para economizar tempo. O que eu fiz aqui? Nesse momento você pode pausar o vídeo aí, dar uma olhada nas fórmulas, copiar, ou até mesmo entrar no site e ordenar da forma que você preferir. Porque o que eu fiz aqui não foi nada, foi só uma desestruturação da fórmula, porque ela é muito grande. Aí, para não ficar uma equação que eu precisaria rolar a página para lá para conseguir ver ela, eu dividi ela pequenos, em pequenas partes, né? E juntei tudo no final. Você pode ver aqui tem a primeira parte do denominador, do numerador, a segunda, a terceira, a quarta. Eu só faço as operações com ela e divido pelo denominador. Essa equação aqui a gente vai encontrar a aceleração angular. E aí aqui, depois que a gente definiu as fórmulas, o que a gente precisa fazer? A gente vai começar... A gente vai começar não, perdão. A gente vai trocar o nosso plano de fundo original pelo canvas que a gente criou. Porque esse canvas, eu falei que a gente vai usar ele para desenhar a nossa trajetória, né? Como que vai funcionar? Toda vez que a tela atualizar, ela vai marcar o ponto em que a bola está. E quando surgir um novo canvas, ele vai fazer isso de novo, ele vai marcar o ponto que a bola está nesse momento. E aí a gente vai criar uma linha entre o ponto anterior e o ponto atual. E aí essa imagem Tá, com depois essa que a linha gente desenhada mudou vai o virar o plano de nosso fundo, novo plano de fundo. Eu vou mudar, né, a acho que origem deu para para o entender. nosso... Mudar a origem para o ponto inicial, né? Porque a origem da página, ela seria aqui nesse canto superior esquerdo. E a gente vai mudar ela para o nosso ponto CX e CY, que a gente criou lá em cima. Aqui, a gente vai definir a posição na nossa primeira bola. O que é a posição da nossa primeira bola? A gente vai ter o float x1, que vai ser o tamanho da corda multiplicado pelo seno do ângulo. E o float y1 é igual ao raio 1 vezes o cosseno desse ângulo, certo? É só você pegar aí no papel e desenhar a, a bola, desenha o ângulo, você vai ver x e o y, bonitinho. A posição da segunda bola é basicamente a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Só que aqui é importante a gente considerar uma coisa, né? Que o nosso ponto inicial não vai ser o nosso centro de origem. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar x1, que é a posição da primeira bola, mais o tamanho da corda, vezes o seno de A2. E aqui para o float y2 é a mesma coisa. R2 vezes seno de A2. É aqui, agora a gente vai criar a, a linha da origem até a primeira bola. Então a gente vai criar uma linha de 0 a 0, que o nosso 0, 0 aqui está definido como CX e CY, não é o 0, 0 real, até o ponto x1, y1. A gente vai dar um fio zero aqui, preencher a cor, e vai desenhar a nossa bolinha. Com o centro em, x1, y1, e o nosso raio vai ser proporcional à massa que a gente definiu, para ficar bem visual. Aqui, vou colocar bola 1, linha 2. Eu tô deixando comentadinho esse código aqui, porque se vocês tiverem interesse, a gente pode disponibilizar no GitHub para vocês terem acesso aí. Se tiver algum problema no código de vocês compararem os dois e tentar corrigir. Mas lembrando que a gente sempre está à disposição para tirar qualquer dúvida. Aqui eu vou criar uma linha da bola anterior até a bola atual. Encher novamente de preto e criar a nossa bola 2. Elipse x2 y2 m2 m2.
Aqui agora a gente vai precisar atualizar nossas variáveis, né? Porque como que vai funcionar? A nossa velocidade angular, ela vai variar de acordo com a aceleração angular, que a gente definiu aqui em cima, né? Então a aceleração angular, ela está variando de acordo com o ângulo e a gravidade, ela tem influência da gravidade, da massa, da aceleração, da velocidade anterior, né? E do ângulo atual. E aí vai calcular essa nova aceleração, e essa aceleração vai implicar uma mudança na velocidade. E essa velocidade ela vai causar uma alteração no nosso ângulo. Então a gente precisa deixar isso muito bem explicadinho aqui. Velocidade angular aumenta de acordo. Aumenta entre aspas, né? Porque se for uma aceleração negativa, ela vai diminuir. Mas ela é incrementada de acordo com a aceleração. De acordo com a aceleração angular. Então eu vou ter que a velocidade do angular 1 é igual incrementada baseada na aceleração angular 1 e aqui é a mesma coisa em relação à velocidade angular 2, certo? E como eu disse, a gente vai precisar alterar o nosso ângulo baseado na velocidade angular. Então o ângulo varia de acordo com a velocidade. A gente vai ter aqui o nosso ângulo 1, que vai ser incrementado com a velocidade. O nosso ângulo 2 ser incrementado com a velocidade. Aqui a gente vai fazer um negócio bem legal. A gente vai colocar uma resistência redutora de velocidade. Ah, para que é isso? Finge que é como se fosse a resistência do ar. Não é exatamente igual, porque a gente não tem como medir exatamente, né, a resistência do ar nesse sistema. A gente vai colocar aí uma resistência para ele não ficar num sistema ideal e ficar para sempre lá rodando, porque isso não aconteceria, né? Então a gente vai colocar aqui uma resistência. Quanto mais resistência você colocar, mais rápido o seu sistema vai parar. Vai chegar uma hora, se você colocar aqui, por exemplo, vezes igual a meio, tipo, ele vai dar uns 2 segundos e ele vai parar de mexer inteiro. Vai ficar parado lá no meio. E aí aqui agora, a gente vai fazer aquele lancezinho que eu tinha falado, de desenhar a linha da trajetória baseada no nosso canvas. Então a gente vai pegar e vai inicializar de novo o canvas. Vai dar um canvas begin draw. Um canvas translate para nossa origem, né? Canvas.stroke weight, que isso aqui é o peso da linha, né? Vamos falar assim, da linha de trajetória. É o quão grossa ela vai ser. Canvas.stroke. E aqui eu vou definir a cor dela, vou definir um azulzinho aqui. Azulzinho não, né? Completamente azul. E aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar a nossa linha. PX2, né? Que é o ponto anterior, até o ponto seguinte. Só que tem uma sacada aqui, que se a gente não tiver, a gente vai crashar nosso código, a gente não vai conseguir executar. Porque na primeira vez que ele rodar, ele não vai ter esses pontos. Então a gente tem que colocar aqui que se o frame count for maior que 1, ou seja, se for pelo menos a segunda vez que esse código está sendo executado, né, que ele chegou aqui no draw, aí sim eu vou criar essa linha. Porque senão ele vai falar, ó, você não tem px2 e py2, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente vai finalizar o canvas de novo, end draw, e trocar os nossos pontos, né, nossos pontos anteriores. Eles vão virar os nossos pontos atuais. Opa, igual y2. E aqui a gente terminou nosso programinha, né? Nosso pêndulo duplo. Vamos rodar aqui e ver se está tudo certo. Ah, é meio óbvio que ia dar problema. Eu esqueci de definir os nossos valores aqui, né? Então vamos começar aqui declarando um tamanho de corda. Vou colocar 200. Vou colocar 200 para os dois. Colocar como massa da esfera 40.
Pode ser 40 e 20, só para vocês verem que vai ter diferença no tamanho. O ângulo inicial vou colocar π sobre 2 nos dois. A velocidade angular em zero mesmo. A gravidade, vamos colocar aqui 0,98. Você tem que colocar assim, porque a unidade de medida que a gente está... As unidades de medida que a gente está usando aqui, a gente precisa dividir ela por 10 para conseguir usar, porque senão vai ficar muito absurdo. Isso aqui inicia em zero. Tá, é isso. Vamos ver agora de novo. E... Opa! Tem alguma coisa errada aqui no nosso pêndulo. Vamos ver aqui qual que é o problema. A bola tá correta. Isso aqui tá certo. Isso aqui que me parece que é o problema. Ah, aqui ó. Colocamos sendo. Eu coloquei o sendo duas vezes, né? Se a gente der um gol aqui agora, aí ele tá funcionando corretamente. Vocês podem perceber, ó, a bola 1 a gente tinha definido como 40 a massa dela, a bola 2 como 20, então ela fica maior. Aí se a gente colocar aqui igual, por exemplo, a gente vai perceber que fica um negócio mais equilibrado, né? Porque não fica um movimento tão desordenado como antes. Então, acredito que para essa aula seja isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar a gente. Se vocês também, se tiver bastante procura, a gente pode disponibilizar esse código todo comentado no GitHub. E acredito que sejam isso. Espero que vocês estejam gostando do curso. Obrigado e até mais.